Benfica, ano e meio depois de ter sido despedido. O brasileiro Paulo Autuori também já está contratado para treinadores da equipa da Luz. O desemprego continua a subir, 95 vai fechar com uma taxa de 7,2%. Entre os jovens, os desempregados já ultrapassam os 16%. O cinema faz hoje 100 anos num café de Paris. Os irmãos Lumière mostraram pela primeira vez ao público as suas imagens mágicas. Tony e Paulo Autuori são os dois nomes escolhidos por Manuel Damasio para comandar o Benfica na próxima época. Tony vai ser diretor técnico e já assinou por 3 anos. Paulo Autuori é o treinador, mas os pormenores do contrato só vão ser acertados na próxima semana, quando Autuori vier a Portugal. Fazer do Benfica o que fez do Botafogo é o que a direção benfiquista pede a Paulo Autuori. Repetir em Portugal estas imagens brasileiras e fazer do Benfica campeão. A contratação de Paulo Autuori foi anunciada esta tarde numa conferência de imprensa em que a SIC, a Bola e o público foram proibidas de entrar. E como não podemos ouvir a direção, vamos então ouvir o treinador. O convite, né, a receptividade e a vontade que isso tudo ocorra, né, mas precisamos sentar, né, com os dirigentes do Benfica e acertar detalhes, né, a nível de contrato. Por quantos anos é que está disposto a assinar? Não sei, na boa, isso tudo vamos acertar. Nesse momento não posso falar absolutamente nada, porque eu não conversei com o dirigente do Benfica, só o farei na próxima semana. Pormenores do contrato só para a semana. Ideias sobre a nova equipa só para depois. Eu tenho que sentar, vou conversar com o Tony ainda, né? E só a partir daí nós teremos uma ideia mais clara. Autuori treinador, Tony diretor técnico. Uma dupla para o Benfica, 96-97. Tony regressa ao seu clube de sempre, ano e meio depois de ter sido despedido. Tinha conquistado o campeonato nacional e deixou a Luz magoado. Mas após a saída de Artur Jorge, o seu nome voltou a ser falado. E agora o regresso está concretizado no cargo de diretor técnico. Este homem saiu há 1 ano e meio do Estádio da Luz magoado com os dirigentes do Benfica. Depois de ter ganho o campeonato, Tony foi substituído por Artur Jorge. O anúncio da substituição foi sempre negado por Manuel Damasio. Até, digamos, prova em contrário, nós continuamos a acreditar no Tony. O que é isso, prova em contrário? Quer dizer, até que haja alguma coisa em contrário, a gente continua a acreditar no Tony. E eu volto a dizer, temos mais 1 ano de contrato com o Tony e espero cumpri-lo. Cerca de 15 dias depois desta declaração de Manuel Damasio, Tony recebeu a notícia do despedimento. Bordeaux foi então o destino para o ex-treinador encarnado. Mesmo em França, Tony nunca esqueceu a forma como foi tratado pelos dirigentes do Benfica. 6 meses passaram, eu perdoo, mas eu não esqueço. O ato e a forma como tudo aconteceu, penso que não foi a forma e o ato mais correto de o fazer. Primeiro Bordeaux, depois Sevilha. A mágoa nunca foi esquecida. Tony perdoou Damasio, mas jamais conseguirá apagar de memória a forma como saiu do Benfica. Perdoa-lhe ou perdoa-lhes, mas não esqueças. Portanto, não como uma atitude revanchista, mas como uma forma de não concordar como todo o processo se desenvolveu. Após a desilusão Artur Jorge, Tony volta agora ao Benfica como filho, depois de ter sido dispensado como enteado. Caso Tony encerrado, vamos a outros casos. O diretor dos serviços prisionais anunciou hoje uma limpeza geral nas cadeias. Após várias inspeções a estabelecimentos prisionais, Silva teve esta noite em Viseu o maior jantar de toda a pré-campanha. Cerca de 2.000 pessoas ouviram o candidato dizer que se Jorge Sampaio for eleito não haverá pluralismo. As vozes incómodas voltarão a ser perseguidas. Viseu é um distrito favorável a Cavaco Silva, que ao fim da tarde, em Mangualde, acusou de novo Jerónimo de Sousa de ser muleta e ajudante de Jorge Sampaio. No distrito de Viseu, Mangualde pode ser exceção por ser a autarquia PS e por ter votado Guterres nas eleições de 1 de outubro, mas é certamente uma regra na forma como recebe Aníbal Cavaco Silva. A Mangualde, Cavaco disse mais uma vez que nesta corrida a Belém há apenas 2 candidatos. Não são 3, são apenas 2, porque há um que serve de muleta a outro, há um que é um ajudante de outro.
E ele é ajudante porque sabe aquilo que pretende. Vai satisfeito nessa ajuda. Ninguém pense que esse candidato que vai desistir à última hora não sabe o que está a fazer. Cavaco Silva a meter 2 candidatos no mesmo saco no dia em que Jorge Sampaio se tentou distanciar das ideias de Jerónimo de Sousa. Antes do jantar em Viseu, Cavaco passou ainda pelo paço episcopal. Dom António Monteiro é o segundo bispo a recebê-lo, mas recusa aproveitamentos políticos. Eu vim aqui receber uma pessoa que quis falar comigo, e se amanhã vier outra também recebo. Se amanhã vier um do Partido Comunista, também venho cá se ver o candidato do Partido Comunista e me pedir audiência, também concedo, não é? O bispo de Viseu recebe qualquer candidato, mas agentes de Viseu dificilmente receberão outro como hoje receberam Cavaco. Em Viseu, Cavaco Silva teve o maior jantar de toda a pré-campanha. Houve até quem não se conseguisse sentar. Cerca de 2.000 pessoas, incluindo 3 ex-ministros e o mandatário distrital, o antigo presidente da Assembleia da República. Todos eles aplaudiram o discurso do candidato, que terminou com os perigos da concentração de poderes e começou com uma desconfiança em relação à imprensa. Nós queremos que estas máquinas aqui à nossa frente amanhã digam aos portugueses o que aconteceu aqui em Viseu, neste nosso jantar convívio. É bom que os portugueses saibam, se todo o poder ficar na posse de uma só cor partidária, a voz de alguns seria abafada. E todos aqueles que pudessem ser incómodos seriam eventualmente perseguidos e a sua palavra teria dificuldade em fazer chegar os seus anseios, as suas aspirações e as suas reclamações. Viseu é das poucas cidades do interior a que Cavaco vai voltar quando já estiver em campanha. Na segunda parte deste jornal, a homenagem ao cinema, que hoje faz 100 anos. 100 anos, aliás. Até já. A Itália assiste à saída de mais um primeiro-ministro. Lamberto Dini anunciou hoje que vai demitir-se no próximo sábado. Fontes parlamentares confirmaram hoje a notícia depois de uma reunião com o chefe do executivo italiano. O pedido oficial de demissão vai ser entregue este fim de semana ao presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro. Cabe agora ao Parlamento decidir se o país avança ou não para eleições antecipadas no início do ano. Em causa estão as reformas constitucionais iniciadas por Lamberto Dini e que não podem ser abandonadas a meio caminho. A Espanha, o primeiro-ministro Felipe González anunciou hoje a data das eleições legislativas. O país vai a votos para escolher o novo governo no dia 3 de março. Para o mesmo dia estão já marcadas as eleições regionais na Andaluzia, que foram também antecipadas. Estas eleições estavam previstas para junho de 97, mas a instabilidade política e os escândalos relacionados com o caso Gal obrigaram o primeiro-ministro a antecipá-las. Felipe González será o cabeça de lista pelo Partido Socialista pela 7ª vez consecutiva. Fragilizado por 13 anos de poder, González parte para esta corrida eleitoral sem o forte apoio do seu antigo aliado catalão Jordi Pujol. As últimas sondagens dão a vitória ao Partido Popular de José María Aznar e, se tal acontecer, será a primeira vez que a direita forma governo em Espanha desde a queda do regime franquista. O cinema nasceu há 100 anos. Foi em Paris, no Grand Café, que os irmãos Lumière mostraram pela primeira vez numa projeção pública as suas imagens mágicas. Nascia assim a 7ª arte e uma indústria que desde então não parou de surpreender com os seus efeitos e revoluções. Cenas da vida familiar de Auguste Lumière. Os primeiros passos do cinema retratam a vida de todos os dias. Ainda longe da ficção e de Hollywood, serão trabalhadores de uma fábrica ou passageiros de um comboio as primeiras estrelas a serem filmadas e mostradas. Na primeira sessão, promovida pelos irmãos Lumière, conta-se que das caves do Grand Café em Paris houve quem fugisse perante a visão de um comboio que lhes entrou pela sala. Nascia o animatógrafo e com ele aquela que seria a 7ª arte. Cinema, imagens em movimento acompanhadas de música ao vivo e banda sonora pelo público. Faz hoje exatamente 100 anos que para a história fica o nome dos irmãos Lumière e para a vida as imagens com eles nasceram.
100 anos de cinema que a SIC vai comemorar. Não perca já a seguir ao último jornal a transmissão dos primeiros filmes dos irmãos Lumière. E agora segue-se uma corrida digna de cinema. Realizou-se nos arredores de Nairobi, no Quénia, e os participantes têm penas e atingem velocidades na ordem dos 65 km/h. Conheça agora estas pernas voadoras. São 6 avestruzes de corrida e são as primeiras a competir lado a lado num sprint de 200 metros. Para quem as dirige, nem sempre é fácil controlar a febre de vencer destes animais exóticos. Uma corrida de avestruzes com o devido vencedor e, sobretudo, com boa disposição. Yeah, absolutely, yes, I'm very pleased. Yeah, I'm also number one, I'm also Flash Harry. You see, also all those things go together. A winner